Bom dia, pessoal. Bom dia. Começando a segunda-feira com a nossa leitura diária de uma carta de tarô. Essa carta foi tirada hoje de manhã, um pouco mais cedo que agora, no meu Snapchat, no Taroteando, que eu convido vocês a seguirem ali. Vai ser muito bacana ter vocês como amigos de Snapchat também. Gente, e a carta de hoje não é uma carta bacana, não. Não é daquelas cartas que dá, que legal ter tirado essa carta, que ótimo, que carta boa, que carta que dá para falar coisas bacanas sobre ela ou coisas que incentivam as pessoas de maneira bastante positiva, né, em relação à carta. Não, essa é uma carta que a gente tem que meditar um pouquinho a respeito dela. Ela é o 5 de espadas. Reparem que pela própria interpretação dessa carta no desenho, a própria imagem da carta, não parece ser coisa boa, né? Uma pessoa, um homem no deserto, preso pelas extremidades com espadas, 5 de espadas. Vamos lá. Os números 5 de todos os naipes, 5 de espada, 5 de paus, 5 de ouros, 5 de copas, sempre simbolizam um momento de ruptura, um desequilíbrio, né? Ele é um número ímpar e ele é um desequilíbrio. Ele não tem aquela força, aquela situação estável que o 4 representa, e nem é uma carta evolutiva como o 6. O 5 sempre parece que tem alguma coisa a mais que não é muito bacana para a gente, que desequilibra, que não deixa bonito o que ele vai dizer, em primeiro lugar, né? E por ser de espadas, ou seja, do elemento ar, ou melhor ainda, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós criamos na nossa mente, ele está falando de raciocínio, ele está falando de algo que normalmente a gente prefere evitar, a gente não gosta muito da verdade nua e crua, que é o que as espadas fazem. As espadas, elas têm lâminas dos dois lados, que é para a gente prestar atenção aos dois lados da mesma questão. E elas têm uma ponta que perfura, que é para a gente ir fundo no assunto, a gente não ficar na superfície, a gente ir além da superfície e procurar entender. O 5 de espadas, em especial, é uma carta que fala de desonra, né? Uma palavra tão antiga, né? Desonra. Mas o que é isso? É a gente sentir-se desonrado, a gente sentir-se de menor valia, a gente sentir-se sem valor social. E isso acontece, por exemplo, na prática, né? Vocês vão me perguntar, bom, Alexandre, e na prática, quando é que isso acontece? Ora, isso acontece muitas vezes quando a gente tem um negócio, a gente tem uma empresa, a gente investe nela, a gente trabalha para conseguir as coisas, todo esse negócio, e vai chegando um momento que, por pressões alheias à nossa vontade, por pressões externas, por grupos que estão fazendo outro tipo de negociata, coisa e tal, eles abafam o nosso trabalho, abafam o nosso negócio, diluem ele através de impostos, de juros, de uma série de fatores, e a gente é obrigado a pedir uma falência ou uma concordata, que é um reconhecimento público de dívida e muitas vezes de inaptidão para os negócios. Nunca é bacana passar por isso. Nunca as pessoas gostam de passar por isso. Elas ficam moralmente ofendidas. Elas ficam eticamente ofendidas. E eu estou falando aqui de pessoas que evidentemente têm ética, ou seja, têm alguma coisa para perder. Porque tem gente que faz as coisas inconsequentemente e nem se importam muito com os resultados. Não, eu estou falando nesse momento de pessoas que lutam pelas suas coisas. Por exemplo, no trabalho, existe uma hierarquia no trabalho e você pode começar como
office boy, como contínuo, como uma pessoa que cuida do cafezinho, como uma pessoa que cuida da limpeza, mas você tem pretensões. Você entrou na empresa para crescer junto com a empresa. E às vezes você percebe que você está sendo sempre preterido. E preterido por quê? Porque você não se esforça? Porque você não é uma pessoa dedicada ao seu trabalho? Não, você está sendo preterido por causas outras. Por exemplo, o parente do patrão passa à sua frente. A moça mais bonita e mais elegante, o rapaz mais bem falante e mais bem apresentado, passa à sua frente. A pessoa que parece resolver as situações de maneira um pouco escusas, um pouco discutíveis a maneira dela encarar as situações, mas ela faz isso e a empresa acaba ganhando com isso, é melhor reconhecida do que você, que age ética e honestamente. Isso é um 5 de espadas. Isso nos fere mentalmente, porque mexe com a nossa ética e mexe com a nossa moral. Outra coisa que o 5 de espadas faz. Quando sabemos a verdade de uma situação que preferíamos não saber. Por exemplo, quando os pais descobrem que os filhos, ou um filho ou uma filha, está com um problema sério de vício, que pode ser todo e qualquer tipo de vício que provoca uma questão de saúde pessoal, de saúde pública. É claro que os pais não gostariam de ver isso. É claro que os pais não gostariam de saber isso. É claro que os pais começam, na intimidade, aquele questionamento tipo, onde foi que erramos? Aonde foi que nós falhamos com o nosso filho, com a nossa filha? Mas, na verdade, isso é um 5 de espadas. Você se sente desonrado pessoalmente por não ter conseguido cumprir uma meta que era evitar que seus filhos se envolvessem numa situação de vício. Isso é um 5 de espadas. Então eu acho que fica mais ou menos bem entendido aqui que o 5 de espadas significa uma derrota aos olhos da gente e dos outros. É quando a gente se sente traído. É quando a gente sente que a gente perdeu a luta, perdeu a guerra. Não em definitivo e não por justiça, mas a gente sente que a gente perdeu. E o que o 5 de espadas pede para a gente? O que ele nos faz refletir? Ele diz para a gente o óbvio, que quando a gente chega ao fundo do poço, é quando a gente consegue de novo pôr os pés e obter a possibilidade de um impulso e subir novamente à tona. É só reconhecendo as nossas perdas, reconhecendo os motivos possíveis que tenham nos levado ou induzido ao erro, ou reconhecendo qual foi a jogada que houve que nos impediu de progresso ou de conseguirmos nossos objetivos, é que nós conseguiremos, evidentemente, aprender. Senão, a gente só sabe da experiência negativa. Ou seja, a gente precisa encontrar no caos a iluminação para prosseguir. Essa experiência só é válida, essa experiência negativa da perda só é válida se nós entendermos quais foram os mecanismos que levaram a ela. E cada um vai encontrar isso pensando, raciocinando, tendo calma, tendo paz, buscando, evidentemente, porque dentro de uma situação difícil, gente, cá entre nós é sempre muito difícil a gente falar, não, tenha paz, busque a paz dentro do seu coração. Não, mas a gente tem que acalmar o coração da gente, que não tem nada a ver com a razão. O coração é emoção.
E às vezes a emoção, ela turva a razão. Muitas vezes ela turva a razão. O que nós precisamos é continuar sendo frios, como a lâmina de uma espada. Vivemos uma situação, um lado da lâmina, vamos procurar entender o outro lado da lâmina. Por que passamos por essa situação? O que é que nós aprendemos de verdade dentro dessa situação? E aí sim, nós vamos poder dizer que tivemos uma experiência que, ainda que dolorosa, perfurante, ela nos foi útil para o futuro. Então, no dia de hoje, com essa carta na mão, o que me resta dizer a vocês? Afinal de contas, quem tirou essa carta fui eu, né? Então eu tenho que pensar nessa carta também. Eu tô compartilhando com vocês a carta que eu mesmo tirei. Então o que eu pensaria? Eu pensaria em termos de traição. E essa traição não é aquela traição cinematográfica, não. São as pessoas que às vezes, por ironia, por descaso, por inveja, por ciúme, fazem por trás um trabalho, digamos assim, um trabalho de conversa, de coisas que vão fazendo com que você não progrida. É aquela pessoa que diz assim, mas o fulano não gosta disso, não oferece esse trabalho para ele porque ele não gosta disso, ele vai se sentir até ofendido. Não diga isso porque eu acho que ele... Fica só nesse papo. Esse papo é o tipo do assunto que diminui a gente, que faz com que a gente fique menor aos olhos de muitos. E isso é muito importante para que a gente sabendo disso, a gente vai trabalhar contra isso, vai trabalhar evitando isso, mantendo a ética, mantendo a moral, mantendo a serenidade, mas raciocinando mais rápido do que as pessoas que estão nos combatendo, as pessoas que estão agindo contra nós. E não é pretensão a gente achar que as pessoas, algumas, possam agir contra a gente. Todas as pessoas têm alguma coisa que inspiram nas outras entusiasmo, paixão, boa vontade. Mas ao mesmo tempo, isso tudo, em algumas outras pessoas, pode representar um espelho para que elas vejam que elas mesmas não conseguiram ter esse tipo de sucesso, entre aspas, sucesso. É por isso que a palavra que acompanha essa carta é a palavra chamada desonra, humilhação. Você acaba sendo humilhado, você acaba sendo desonrado e talvez, pior do que isso, sentindo-se assim aos olhos da sociedade, dos seus amigos, da sua família, dos seus parentes, das pessoas com quem você trabalha. É a hora de reconhecer o fato. Aconteceu o fato. Você está com esse tipo de sentimento? Ótimo. Agora então, resolvido. Tá, não tem como evitar. Você está com isso, você reconhece que houve a situação. Agora é trabalhar para recuperar a autoestima, recuperar inclusive a estima dos outros. Certo? Para vocês, um bom dia. Para todos nós, um bom dia. Eu, com essa carta nas mãos aqui, estou esperando que eu possa ter um bom dia realmente. E vou pensar seriamente no que eu posso fazer para recuperar esse tipo de visão que eu possa ter perdido no meio do meu caminho. A visão das coisas como elas são, como elas estão acontecendo e como os outros estão trabalhando com esse tipo de situação. Para todos vocês, um ótimo dia.
e que a semana comece com bastante esperança, bastante serenidade e bastante confiança.